Geral, o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, para falar sobre um assunto, acho que no mínimo interessante, né? Que tem a ver com a geração de energia, que tem a ver com turismo, que tem a ver com abastecimento de água para aquela região ali de Furnas, limite com São Paulo, que é um assunto bem interessante. Deputado, muito obrigado por ter atendido a Itatiaia nessa tarde. Eu sei que o dia está corrido por aí. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar contigo. Júnior, eu te escuto todo dia de manhã, então é muito feliz da gente poder conversar agora no Chamada Geral. Uma pena que é a distância hoje, né? Pois é, mas não vai faltar oportunidade não, deputado. Obrigado pela audiência de sempre. Eu queria, deputado, para todo mundo ficar na mesma página que a gente, só explicasse um pouquinho dessa PEC 52, de forma bem didática, para que todo mundo entenda, e como é que surgiu essa demanda lá na Assembleia? Vamos lá, Júnior. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais. E a PEC 52, ela estabelece um nível mínimo que os lagos de Furnas e de Peixoto têm que ter no seu espelho d'água. É basicamente falar, a represa não pode ficar vazia. A proposta surgiu como uma resposta, da demanda dos moradores da região, que diante do lago seco, com um nível muito baixo, acabavam ficando prejudicados nas atividades de turismo, de piscicultura, muitas vezes também da própria agricultura. Então essa é a intenção da PEC, uma intenção louvável e que busca resolver um problema. Agora, Júnior, eu vou avançar um pouquinho na explicação para a gente mergulhar um pouco no que eu enxergo que eram os problemas da PEC. Eu fui o único parlamentar da Assembleia inteira eu queria tocar a votar contra a PEC no primeiro turno. Pois é, eu queria tocar exatamente nesse assunto. Só foi o único a votar contra. Inclusive, colegas do senhor do Novo votaram a favor dessa PEC. Qual que era o problema que tinha nela? E eu já fiquei sabendo que hoje teve uma emenda a essa proposta, uma emenda do senhor, que foi aceita na comissão. Em que PEC está isso tudo? Vamos lá. Eu fui o único a votar contra e eu fiz isso porque, em uma análise técnica do projeto, eu entendi que, apesar da intenção ser muito louvável, de garantir ali as atividades de turismo, piscicultura e agricultura para o entorno dos lagos, são 34 municípios, afinal, o texto da PEC ficou mal redigido e trazia um perigo muito grande da gente ter consequências negativas, graves, seríssimas, na tentativa de resolver esse problema. E, mais especificamente, o que eu enxerguei como um risco era o seguinte: hoje o nível dos lagos está abaixo do mínimo estabelecido na PEC. É claro, se tivesse acima nem seria necessária a PEC. Mas, com a entrada em vigor dessa emenda à Constituição, e a Constituição prevalece sobre todas as outras leis, o que aconteceria seria a prioridade absoluta, em relação ao uso dos lagos, seria fechar a comporta de usina, impedir captação de água que retirasse água ou do lago ou do próprio rio antes do rio chegar no lago, de modo que o lago voltasse a encher. Isso passaria a ser, por causa da Constituição, dessa emenda à Constituição, a prioridade absoluta. E isso poderia gerar uma catástrofe para a região. Seja uma catástrofe humana, da gente pensar que a gente tem um total aí de mais de 40 municípios que fazem captação de água vindas, ou do Lago de Furnas, do Lago de Peixoto, ou da bacia do Rio Grande antes de chegar nesses lagos. A atividade de abastecimento de água desses municípios teria que ser interrompida. A gente está falando de municípios aí que vão desde mais distante do lago, como Barbacena, até municípios que estão ali mais na região, como Capitólio, ou mesmo uma cidade grande como Passos, correndo o risco de terem um abastecimento de água interrompido por causa da aprovação da PEC no texto que estava redigido. Então foi isso, eu não posso concordar. Apesar da intenção louvável, é necessário que a gente tenha sempre esse olhar técnico, essa atenção no detalhe, para que a gente, na busca de resolver um problema, não crie outro. Sim. E fui muito hostilizado, viu, Júnior, quando votei contra, na primeira votação, no plenário, fui o único a votar contra. O pessoal da região não compreendeu, achou que eu era inimigo, que eu estava querendo tirar a água deles e por aí vai. Eu falei, cara, pelo contrário, eu estou querendo evitar mais problema, estou querendo evitar que tenha
um desabastecimento de água nas casas, né, desses municípios todos, que a gente tenha o fechamento das torneiras que garantem água para os animais da região ou mesmo para as atividades de agricultura. Então, apresentei uma emenda, Júnior. Diga. Sim, não, é exatamente nessa emenda que eu queria entrar. Essa emenda que o senhor apresentou hoje, me explica o que ela é e se agora o senhor acredita que a proposta está completa e vai proteger tanto o turismo, a geração de energia e a abastecimento de água para a região. Vamos lá. O que a emenda que eu propus estabelece? Né? Que o nível mínimo dos lagos continuou o mesmo, mas fica autorizado, independente do nível estar no mínimo, estar abaixo, fica autorizado que seja utilizada a água da bacia do Rio Grande e dos próprios lagos de Furnas e de Peixoto para abastecimento para consumo humano, para consumo animal, para agricultura. Tanto antes das represas quanto também abaixo delas. Então é necessário que alguma água possa sair da represa, porque senão a gente fala, ok, quem está para cima vai poder tirar água do lago, mas quem está para baixo vai estar fechada a comporta ali da represa, o rio vai secar para baixo, a pessoa fica sem água também. Então a previsão feita nessa emenda é que a gente vai ter que avaliar qual que é a necessidade para consumo humano, animal, agricultura, né, em toda essa bacia e permitir que esse uso aconteça para que as pessoas não passem sede enquanto a gente está cuidando aqui de nível mínimo de lago. Então, essa foi a emenda, ela foi aceita por unanimidade na comissão da PEC, inclusive, Júnior, com o voto favorável do próprio autor, né, do primeiro signatário da proposição, que reconheceu a legitimidade dessa preocupação, a importância desse olhar técnico e como essa sugestão que eu fiz acabava contribuindo para o projeto. Então, eu acredito que foi um avanço muito grande. Ô, deputado, então há consenso agora para a votação no plenário e para que dia que está marcada essa votação? A votação deve acontecer amanhã. E, sinceramente, Júnior, eu acho que a PEC ia ser aprovada de qualquer jeito, tá? Sim. Eu fui o único que votei contra no primeiro turno, ainda que eu não apresentasse emenda, ia ser aprovada com os mesmos votos. Eu não acredito que essa preocupação ela travaria a tramitação, não. Eu fico satisfeito, né, que mesmo os parlamentares aí que apoiam a PEC, já tendo a maioria para aprovar, ainda foram abertos e sensíveis a esses argumentos de melhoria no texto, que sempre foram minha preocupação desde o início. Agora, eu continuo enxergando uma questão de constitucionalidade nessa emenda, né, apresentada, na emenda à Constituição, na PEC, que o Rio Grande é um rio federal, né? A Constituição, seu artigo 20, inciso 3, entrando nessas tecnicalidades, né? Sim. Ela estabelece que o Rio Grande ele pertence à União. Então, eu acho que não cabe ao Estado dizer qual que tem que ser o nível mínimo da água dos lagos que são compostos pelo Rio Grande, que é um rio federal. Mas eu confesso que antes eu estava muito preocupado com a aprovação da PEC, contendo aquele risco de desabastecimento de água para toda a região, um risco muito severo, né, de prejuízo e da pessoa perder a condição de subsistência. Sem água as pessoas não vivem, em razão de uma boa intenção de más consequências do Legislativo. Agora eu estou muito tranquilo com a eventual aprovação, porque eu sei que esse estrago não vai acontecer. Preciso mergulhar ainda numa análise para decidir o posicionamento que eu vou ter amanhã no plenário em relação a isso, mas a minha tendência é continuar votando contra, não mais com essa preocupação das consequências negativas, mas pelo aspecto constitucional. Eu sou um deputado que sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho uma preocupação muito grande, né, da gente sempre observar o que são os limites da Constituição, até para o nosso poder mesmo de legislar. E acho, Júnior, que o importante, o fundamental nesse caso, é a gente fazer uma articulação junto aos deputados de São Paulo e aos deputados federais e também com a presidência da República, porque aí sim a gente resolve essa questão sem risco de uma judicialização, sem risco de descumprimento, né, desse termo constitucional por parte do operador da usina, dizendo que é inconstitucional o que a gente está aprovando. Perfeito. Então, acho que o trabalho não termina agora, foi um aprimoramento muito importante o que a gente conseguiu fazer hoje, mas o trabalho continua nessa articulação junto aos deputados federais, à presidência da República e também aos deputados de São Paulo, e eu já estou disposto a realizar essa articulação
principalmente tendo em vista que hoje o contato com o líder da bancada paulista no Congresso é muito positivo, o deputado Vinícius Poit, do meu partido inclusive, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma proximidade muito grande, que eu acho que pode ser um colaborador nesse sentido. Ok, conversamos então aqui no Chamada Geral de hoje com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, falando um pouquinho sobre essa PEC 52, que tenta fechar a equação lá, né? Que envolve abastecimento de água para agricultura, animal e também para abastecimento humano, turismo e geração de energia lá em Furnas. Tomara que tudo caminhe da melhor forma e a gente não precise usar essa PEC de jeito nenhum, né? Que os níveis fiquem bons por lá e tudo caminhe da melhor forma. Deputado, muito obrigado por ter atendido a Itatiaia nessa tarde. Bom trabalho para o senhor aí. Eu que agradeço, Júnior, pela oportunidade de falar contigo, com os ouvintes da Itatiaia e esclarecer esse assunto tão importante para toda Minas Gerais. Um abraço para o senhor, obrigado pela entrevista. Agora, 1h33 no Chamada Geral. Atenção, motorista.